Você está preparado aí? Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 8, versículo 23. Eu dei um tema para essa mensagem, está aí? Repete comigo: acalmando as tempestades. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui têm vivido grandes tempestades? Começa por aqui. Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos discípulo que é discípulo segue o mestre. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas... Ele porém estava 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande... E o 27 para fechar. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Volta no versículo 23, por favor. Entrando ele no barco, seus discípulos Quando a gente para reparar a vida, você não conhece uma pessoa que não tenha vivido grandes tempestades. Você não conhece uma pessoa que em algum momento da sua história não tenha vivido grandes lutas. Não existe nenhuma pessoa que tenha passado por essa terra que não tenha vivido grandes lutas. Mas é interessante que quando a gente para refletir, as grandes lutas que nós enfrentamos normalmente não nos matam. Amém? A gente sofre antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Quando as lutas começam, muitas vezes a gente acha que é o nosso fim. Mas essas lutas, na verdade, elas vão nos capacitando para lutas maiores que virão pela frente. Ontem eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me levou a um momento em que Deus começou a falar comigo sobre a gestação. Uma mulher, quando está grávida e quando ela está para dar à luz, quando ela vai dar à luz num parto normal, ela sente muitas dores, concordam? Vocês mulheres dizem que é uma dor horrível, uma dor muito grande. Mas depois de passar por essa dor muito grande, no dia seguinte a mulher sai do hospital como se nada tivesse acontecido com seu bebê no colo. Porém, quando a mulher tem cesárea, ela não sente dor. Só que no dia seguinte, precisa de uma pessoa para cuidar do bebê e cuidar da mãe. E ela não sai do hospital no dia seguinte. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito ao meu coração sobre pessoas que querem viver na terra, mas não querem sentir nenhum tipo de dor. Elas querem viver na terra como se estivesse passando por aqui num lugar onde não tem nenhum tipo de tempestade, nenhum tipo de onda, nenhum tipo de vento. Elas querem viver, é o sonho de toda pessoa viver sem nenhum tipo de problema. Só que deixa eu te dizer uma coisa: são os ventos, são as ondas que transformam você na pessoa que você é. São os ventos e são as ondas que trabalham no teu interior para forjar o teu caráter e te levar a lugares que você um dia nunca imaginou chegar. Quando eu olho para trás, eu lembro da minha história. Eu vejo que o caráter, o homem que foi formado hoje, foram por causa das grandes lutas e não por causa das grandes vitórias que ele teve.
Quando hoje se levanta algum tipo de luta, eu percebo claramente que essas lutas, elas na verdade estão cada vez mais me capacitando para algo maior que Deus tem para fazer ali na frente. E os discípulos, a Bíblia diz que eles, quando viram os ventos fortes, as ondas, eles ficaram desesperados e eles foram lá e acordaram o mestre. Jesus estava. E se você parar para refletir, normalmente a gente incomoda o mestre nos momentos em que as lutas e as ondas se levantam. É difícil a gente acordar o mestre quando tudo está bem. Poucos são aqueles que vão acordar o mestre quando tudo está bem. Mas normalmente nós buscamos a sua presença quando tudo vai mal. E eu quero nessa manhã, em poucas palavras, eu quero trazer para o teu coração uma mensagem. E te dizer que o que vai fazer com que você possa chegar do outro lado da margem não é a falta de vento e nem tampouco a falta de ondas, mas sim quem está dentro do seu barco, andando contigo dentro do barco e te conduzindo até o outro lado da margem. O grande problema não é você entrar num barco, por mais seguro que seja, mas é quem está dentro do teu barco andando contigo. Quando a gente vai olhar para a história do profeta Jonas, a Bíblia diz que Jonas, ele entrou num barco que ele não era para ter entrado. Deus mandou ele ir para um lugar e ele resolve ir para outro. A Bíblia diz que chega um momento em que as ondas, as tempestades eram tão grandes que as pessoas no barco ficaram desesperadas. E eles começaram a lançar toda a carga que eles tinham dentro do barco no mar. Perceba que por causa da decisão de um homem de entrar no barco de uma pessoa, essa pessoa perde toda a carga que tinha dentro do barco por causa de uma vida. Depois eles resolvem jogar sorte, e a Bíblia diz que a sorte cai sobre Jonas. E quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessa. Só que se você ler com calma, a Bíblia não diz que a carga que foi perdida foi trazida novamente para dentro do barco. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar e te dizer nessa manhã que nós precisamos escolher muito bem aqueles que vão acessar o nosso barco. Eu quero te dizer nessa manhã que nós precisamos orar a Deus e tomar decisões acertadas, porque quem estiver dentro do nosso barco é garantia de chegar do outro lado da margem. Quem estiver dentro do nosso barco não vai permitir que a gente perca nada durante todo o processo, por maiores que sejam as ondas e maior que sejam os ventos. Deus, Ele tem um projeto gigantesco na vida de cada um de nós. Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para cumprir o seu chamado na nossa vida. E se nós entendermos isso e mergulharmos naquilo que Deus tem para nós, nós vamos viver a melhor fase da nossa vida. Nós vamos desfrutar de coisas que nós nunca imaginamos viver. Nós vamos experimentar coisas que nós nunca pensamos experimentar. Nós só precisamos entender de fato quem está dentro do nosso barco. Uma coisa é você convidar Jesus para entrar no teu barco, a outra coisa é Ele de fato entrar no teu barco. Porque Jesus só vai entrar no barco daqueles que de fato convidarem para estar ali e fizerem por onde para que Ele esteja. Porque Jesus não vive dentro de barcos que carregam outras situações diferentes daquilo que Ele carrega. Jesus não entra em barcos que Ele sabe que em algum momento do processo vão desistir da caminhada. Você está comigo aí? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que nós precisamos entender que aquele que nos chamou para começar a grande obra, Ele é fiel para nos levar até o fim. Mas nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento em Deus e a forma como nós devemos nos comportar durante todo esse processo. Em alguns momentos da tua vida vão se levantar ventos e ondas que vão fazer de tudo para que você desista do lugar aonde você decidiu chegar. Mas é nesse momento que você tem que olhar para o alto e, se necessário for, fazer como os discípulos: socorro, me ajuda a chegar do outro lado.
Porque se você pedir socorro para aquele que de fato é o socorro bem presente nos momentos de angústia, eu posso garantir para você que ele estando dentro do teu barco não vai afundar, e nem tampouco as ondas vão impedir que você chegue até o teu destino. Glorifica o Senhor. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, a gente vai ler sobre a história do profeta Samuel. Samuel foi um profeta de Deus, amém? Samuel, você conhece a história, ele foi criado dentro de um ambiente, dentro da casa do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, eles não tinham respeito nenhum pela arca da aliança, pela presença de Deus. Eles não tinham reverência nenhuma ao Senhor. Eles faziam o que eles queriam, e eles tinham dentro de casa um pai omisso que não os corrigia. E por não os corrigir, eles faziam o que bem entendiam dentro da casa do Senhor. Samuel, ele cresce naquele ambiente, ele vê tudo aquilo que acontecia naquele ambiente, mas ele decide que aquele ambiente não vai crescer dentro dele. Em outras palavras, Samuel, ele decidiu convidar Jesus para dentro do seu barco, porque Samuel entendeu que do mesmo jeito que ele entrou no barco, é o mesmo jeito que o barco vai chegar do outro lado da margem. Samuel entendeu que para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus na sua vida, era preciso ele abrir mão de muitas coisas que por diversas vezes ele via e talvez até em algum momento desejasse fazer. Mas ele preferiu não compactuar, ele preferiu não aceitar aquilo que era feito, em troca daquilo que ele sabia que era muito mais precioso. O grande problema é que nós muitas vezes queremos andar com Deus, mas não queremos abrir mão de muitas coisas que o mundo oferece. A palavra de Deus diz que o mundo jaz ao maligno, amém? Nós podemos viver nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós podemos caminhar por esse mundo, mas esse mundo não pode caminhar dentro de nós. Podemos desfrutar das coisas boas do mundo, mas as coisas que não agradam a Deus não podem desfrutar daquilo que nós de fato somos. Nós precisamos escolher, e as nossas escolhas vão definir aonde nós vamos chegar. Aqueles discípulos, o texto é bem claro, coloca de novo para mim, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, ele entrou no barco e os discípulos resolveram o seguir. Quando você resolve seguir Jesus, andar como Jesus andou, quando você resolve viver como Jesus viveu, quando você resolve experimentar as coisas que Jesus experimentou, quando você resolve abrir mão das coisas que Jesus abriu, você vai chegar do outro lado da margem, independente dos ventos e dos mares. Mas quando você resolve no meio do processo experimentar aquilo que não precisa ser experimentado, quando você resolve cochear entre dois pensamentos, um dia você está cheio de Deus e outro dia você está completamente vazio de Deus. Um dia você sente a presença de Deus, o outro dia você fica dias sem ao menos entender o porquê que ele não está falando contigo. Na sexta-feira nós tivemos um café de pastores aqui em cima. E eu convidei um pastor amigo meu lá da ilha para trazer uma mensagem. Ele trouxe uma mensagem bem edificante. Ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes nos envolvemos com a obra de Deus, mas esquecemos de estar com o Deus da obra. Muitas vezes fazemos muitas coisas para Deus, mas não temos tempo de estar com Ele, porque muito mais importante do que fazer para Ele é estar com Ele. Deus esses dias tem me incomodado muito sobre buscar cada vez mais a sua presença, contemplar cada vez mais aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer. Eu acredito firmemente que o que nos trouxe até aqui foi necessário para nos trazer até aqui, mas o que vai nos levar até o lugar onde Ele tem para nós não é suficiente, aquilo que nós já experimentamos. E eu quero, nessa manhã, eu quero sacudir você por dentro e te pedir em nome de Jesus que você entenda que aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar mais à frente. Porque Deus, Ele dá uma porção. Quando a Bíblia diz que quando o povo passava pelo deserto, o maná caía do céu, e o texto é muito claro, Moisés dá uma ordem: olha, vocês vão pegar aquilo que é necessário para esse dia, não guarde para o dia seguinte, porque para o dia seguinte vai dar bicho.
O alimento era para cada dia. O que Deus estava falando com o povo é o seguinte: ei, vocês vão se alimentar 100% de mim, vocês vão ser dependentes da minha presença, vocês vão comer todos os dias, entendendo que no dia seguinte, vocês vão precisar da minha presença novamente para se alimentar, porque sem a minha presença vocês vão passar fome. E é assim que nós precisamos viver, igreja. Nós precisamos viver a cada dia, entendendo que o dia seguinte é um novo maná que desce do céu, e no dia seguinte é um novo maná que desce do céu, e no dia seguinte é um novo maná que desce do céu. Nós precisamos nos alimentar a cada dia. Aquilo que nós comemos ontem não é suficiente para nos manter amanhã. Aquilo que nós experimentamos ontem não é suficiente para nos levar para outra etapa. As lutas na nossa vida, cada vez mais elas vão se intensificando, cada vez mais vão se tornando mais fortes. E se nós não nos fortalecermos em Deus, em algum momento da nossa história nós vamos cair. Você está comigo aí? Glória a Deus. Eu tenho convicção de que Deus está separando uma igreja no meio de uma igreja. Eu tenho dito muito isso aqui. Deus está separando um povo no meio de um povo. Porque Deus, Ele nunca contou com quantidade, Ele sempre contou com os remanescentes, com aqueles que se colocam à disposição de obedecer o seu chamado. Quando a gente olha para a igreja, a gente vê uma multidão de pessoas. Pessoas que estão sedentas por Deus, pessoas que querem mais experimentar de Deus. Mas a minha pergunta nessa manhã é: quanto você tem aberto mão do teu tempo e dos teus prazeres para estar com Ele? Quanto você tem aberto mão de muitos afazeres da vida para poder ter um tempo de qualidade com Ele? Não precisa levantar a mão. Há quanto tempo você não busca o Senhor como Ele deve ser buscado? Quanto tempo você não entra na sua presença e às vezes não fala nada, só chora, só diz que o ama, só glorifica o seu nome? Quanto tempo isso tem acontecido? O profeta Jeremias, ele diz: ei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela para nós. Aqueles discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, eles entraram no barco junto com Jesus. Jesus estava dormindo. E eles só ficaram apavorados porque eles estavam vendo o cenário que estava acontecendo. Eles estavam ali vendo tudo o que estava acontecendo, mas Jesus estava dormindo. Porque Jesus sabia que quando ele entrou no barco, não tinha possibilidade nenhuma dele não chegar do outro lado da margem. Uma coisa que tem atrapalhado muito o povo de Deus nesses dias, ou nesses dias não, há muito tempo, é uma coisa chamada dúvida. Às vezes entramos dentro do barco onde Jesus se encontra, e nós muitas vezes duvidamos se vamos chegar do outro lado da margem. Muitas vezes nós nos questionamos: será que de fato Deus me chamou para andar com Ele? Deus, Ele nos chamou para andar com Ele. Deus nos chamou para estar junto dEle. Deus nos chamou para vivermos as promessas dEle. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã também é: você tem entendido de fato o para que Deus te chamou? Você tem entendido o momento em que você está vivendo e todo o processo que você está passando? Você tem entendido que é nesse lugar, talvez de aflição, de tormento, talvez de tempestade que você possa estar vivendo? Você está conseguindo entender que é nesse momento que Deus está falando contigo e te chamando para um nível mais profundo com Ele? Elias foi para dentro de uma caverna. A Bíblia diz que veio o terremoto, mas não deu em nada. Veio fogo, não deu em nada. Veio vento forte, não deu em nada. Mas a Bíblia diz que veio uma brisa suave. E Elias entendeu que o Senhor estava ali. Deus se manifesta de várias formas para nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Se nós não entendermos que através da tempestade, se necessário for, Ele vai trazer uma brisa suave para poder falar ao teu coração. Nós precisamos, como igreja, buscar o Senhor enquanto há tempo de se buscar. Nós aqui estamos no Brasil, num lugar onde nós temos a liberdade ainda de buscar ao Senhor de todo o nosso coração,
temos a oportunidade de nos reunir num domingo dentro de uma igreja para estar buscando a Deus, enquanto os refugiados, países perseguidos, eles nem Bíblia têm, eles pegam normalmente a Bíblia, repartem a Bíblia, cada um fica com algumas folhas da Bíblia, eles começam a ler aquela folha da Bíblia, e quando se encontram, eles trocam as folhas para que outros possam ter acesso às páginas que aqueles tiveram. Países perseguidos, onde o cristianismo não pode ser pregado, onde as pessoas não podem falar de Jesus. Você vê, por exemplo, na Coreia do Norte, um país completamente, a perseguição é ferrenha naquele lugar, e a gente vê pessoas, missionários, indo para lá, para pregar o amor de Cristo, para pessoas que talvez, muitos daqueles que lá estão, talvez nunca tenham a oportunidade de ouvir, mas homens que estão gastando a sua vida em troca daquilo que é importante para Cristo, homens que entenderam que muito mais do que esse lugar em que nós vivemos, chamado terra, é o lugar para onde nós iremos, chamado eternidade. Enquanto a igreja estiver presa a essa matéria, a esse lugar, a igreja vai continuar sendo menina, vai continuar vivendo coisas pequenas, vai continuar sofrendo. A igreja precisa entender que nós fomos chamados para uma missão, que é contemplar o amor de Cristo, e se nós não mostrarmos para as pessoas quem Ele é, se necessário for, as pedras clamarão, diz a Bíblia. Mas a minha pergunta, mais uma pergunta para você nessa manhã: o que você tem feito com o seu tempo? Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo de se relacionar com um Deus que é presente em todos os momentos da sua vida, se você não tem tempo para separar um tempo de qualidade para Ele, você me perdoe, você não vai ter tempo de ouvir as respostas que Ele tem para você. Você ainda está comigo aí? Esses dias eu confesso para vocês que eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho tentado entender algumas coisas que ainda não entendi. Eu tenho pedido ao Senhor para me revelar algumas coisas que ainda não consegui entender as revelações. Hoje estávamos tomando café ali em cima, eu e os pastores, e a gente estava conversando, e no momento da conversa, a gente começou a entrar sobre ensinar a palavra para a igreja. Quando nós fazemos uma campanha, quando nós fazemos um evento, vai ter estrogonofe dos homens, a igreja lota, vai ter um evento disso, a igreja lota, mas quando a gente chama o povo para ir para uma escola bíblica, as pessoas não querem ir para a escola bíblica, porque elas não querem aprender aquilo que é importante, é necessário para o crescimento dela. A igreja a minha esposa ontem estava dizendo: Léo, você reparou quantas conferências que existem? É quase todo final de semana tem uma conferência em algum lugar. A igreja está vivendo de conferência em conferência, a igreja está vivendo de movimento em movimento, mas a igreja não está entendendo que se ela não conhecer o Deus a qual ela serve, ela em algum momento da história, ela vai parar no meio das tempestades e o barco dela vai afundar. O que sustenta uma igreja não são conferências nem tampouco movimentos. O que sustenta uma igreja é profundidade na palavra, é conhecer quem é o Cristo. Isso é o que sustenta uma igreja. O louvor pode subir. O que sustenta uma igreja são pessoas que conheçam a Bíblia, não para ficar discutindo entre si quem conhece mais e quem conhece menos. Interessante que a gente percebe que existem dois extremos. Existem aqueles que não conhecem nada e existem aqueles que conhecem muito. E os que conhecem muito, eles não estão preocupados em ensinar os que conhecem nada, mas eles estão preocupados em discutir com aqueles que também conhecem. Eles estão muito mais preocupados de mostrar para os outros que eles conhecem mais do que o outro, quando na verdade Cristo chamou para ensinar aqueles que não sabem. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas isso dá um nó na minha cabeça. Eu vejo pessoas que nada conhecem,
que são movidas por movimento. Quando começa um louvor bonito, começa a tocar, a manifestação do poder de Deus desce, elas choram, ficam arrepiadas, sentir a presença de Deus. Acabou o culto, ela nem sabe o que ela estava fazendo ali. E eu vejo um outro grupo, daqueles que são estudiosos, que conhecem muito, mas conhecem muito para poder mostrar para os outros que conhecem, quando na verdade não estão preocupados de conhecer muito para ensinar para aqueles que não nada conhecem. Você está comigo aí? Quando eu paro para pensar sobre isso mexe comigo. Porque a pior coisa que existe para um líder não é ele ter uma multidão o ouvindo, é que todos entendam aquilo que ele está falando. Jesus certa vez ele disse: olha, vocês me seguem não por aquilo que eu sou, mas pelo pão que eu dou para vocês. A multidão seguia Jesus, mas não por aquilo que ele estava oferecendo para a multidão, mas por aquilo que ele estava dando naquele momento para saciar uma fome momentânea. Jesus andava na multidão, Jesus andava com os 70, Jesus andava com os 12, Jesus se retirava com os 3, mas no dia da ceia só tinha um, no dia da cruz só tinha um. Eu pergunto para você, em que posição você se encontra? Você é aquele que anda no meio da multidão, você faz parte dos 70, você faz parte dos 12, você faz parte dos 3, ou você é aquele que vai para a cruz, se necessário for, e sofre junto com ele? A minha oração essa manhã é que nós possamos acordar como igreja. A minha oração essa manhã é que nós possamos crescer como igreja. A minha oração essa manhã é que nós possamos despertar de um sono profundo que em algum momento da história nós entramos, mas é necessário nós sairmos dele. As ondas eram grandes, o vento era forte. Socorro! Na mesma hora ele acorda. Ele dá uma ordem para o vento, ele dá uma ordem para o mar, e tudo se torna calmo. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Jesus está dentro do seu barco. Jesus nunca te abandonou, por mais difícil possa ser o problema que você possa estar vivendo. Jesus nunca, guarda isso no seu coração, Jesus nunca te abandonou. Você que muitas vezes não percebeu que ele só estava dormindo. José foi criado junto com seus irmãos. José, ele recebeu uma túnica que ele não pediu para receber. Aquela túnica trouxe ciúmes ao coração dos seus irmãos. José revelou um sonho que Deus não disse para ele que deveria ser revelado. Aquilo também trouxe ciúmes ao coração dos irmãos. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção na vida de José. Mesmo José tendo a certeza dos ciúmes dos seus irmãos, mesmo José tendo certeza de que os seus irmãos o venderam como um escravo, mesmo José sabendo que ele estava vivendo algo que ele não fez nada para que estivesse vivendo, José nunca perdeu a sua confiança no Senhor. José sempre acreditou que o mesmo Deus que falou com ele lá atrás é o mesmo Deus que em algum momento da sua história se levantaria para revelar para ele o significado de todo aquele sonho. José entra na prisão
E José não deixa de ser quem ele era. A Bíblia diz que o carcereiro pega a chave da prisão e entrega nas mãos de José. Eu queria que você tentasse imaginar um preso com a chave da cadeia. Se não fosse um homem cheio do Espírito de Deus, na primeira noite, pessoal, vamos embora todo mundo aqui. Mas José entendeu que era necessário estar dentro da cadeia, mas a cadeia não estar dentro dele. Você está aí comigo? José entendeu que aquilo era um processo, era um vento, era uma tempestade, mas que Jesus estava dentro do seu barco. José sabia que o destino dele não era aquele, porque José havia recebido uma palavra do Senhor. E não adianta você dizer que não, porque todos nós um dia recebemos uma palavra. Um dia todos nós recebemos uma visitação e fomos visitados por Ele através de uma palavra. O que você está vivendo hoje não define aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas vai definir a forma como você vai se comportar diante das adversidades e dos ventos, porque a tua resposta será a resposta de Deus na sua vida. A forma como você responde às lutas que você enfrenta é a forma como Ele vai se manifestar na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo ele diz que nós não somos como aqueles que retrocedem, mas nós somos como aqueles que avançam diante da soberana vocação que é Cristo Jesus. Paulo viveu todos os processos: traição, prisão, foi açoitado, mas Paulo não deixou de ser quem ele era, porque Paulo sabia que Jesus havia entrado no seu barco, e Jesus só ia sair do barco até que ele chegasse do outro lado da margem. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O Deus que te chamou é o Deus que está contigo dentro do seu barco e que vai fazer com que você chegue do outro lado da margem. Pode até parecer que os ventos vão te destruir, mas não vão. Pode até parecer que o teu barco vai afundar, mas não vai, porque Jesus está dentro do teu barco. E quando Ele está dentro de um barco, mesmo que dormindo, o barco precisa chegar do outro lado da margem. A única coisa que você precisa nessa manhã é fazer como os discípulos: socorro, fala comigo e me mostra o que eu devo fazer. Me visita, Senhor, e me revela o lugar aonde o Senhor tem para mim. Que nós possamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar contigo nessa manhã. Pai, oh papai, como é bom andar contigo, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Deus. Eu sei que Tu se faz presente no meio desse culto. Nos ajuda, Deus. Somos oscilantes, Senhor. Tem dias que estamos cheios de Ti, tem dias que estamos vazios. Tem dias que nós estamos cheios de esperança, mas tem dias que nós estamos completamente desanimados. Nos leva para esse lugar em Ti, Senhor. Assim como Jesus muitas vezes se separava e ia buscar a Tua presença, enche o nosso coração de fé, Senhor. Traz de volta a esperança ao coração daqueles que por algum motivo perderam, Deus. Pessoas que talvez tenham entrado aqui, Senhor, já pensando em desistir. Eu quero liberar uma palavra de vitória, Deus, e te pedir no nome de Jesus.
Revela-te, Senhor, para essa pessoa, assim como tu fez com os discípulos. Mostra para eles, Deus, que tu ainda está dentro do barco, e o barco que tu entra não pode afundar, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Nos leva a um lugar mais profundo em Ti. Que a Tua palavra, Deus, a Tua palavra, ela venha penetrar dentro do nosso ser. Que tenhamos sede e fome da Tua palavra. Que possamos nos alimentar daquilo que o Senhor deixou para nós. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa o Teu povo. Toca na vida de cada um dos Teus filhos nesta manhã, Senhor. A minha oração é que sejamos tocados por Ti, Deus. A minha oração é que o Senhor venha nos sacudir por dentro, Deus. Que o Senhor venha vasculhar cada área da nossa vida, Deus. E que se tiver alguma coisa que não esteja alinhado com aquilo que Tu tens, que Tu venhas tocar na vida dessa pessoa, Pai, e alinhar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Pai. Coloca fome e sede no nosso coração, Deus. Te agradecemos por esta manhã. Bendizemos o Teu santo nome. E declaramos com toda a nossa força que Tu és verdadeiramente o único e soberano Deus da nossa vida. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela nossa família, Deus. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pelo trabalho de cada um dos meus irmãos, Deus. Obrigado porque Tu um dia nos escolheu, Pai. A Tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu. Fica conosco, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado.